Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Trump promete paz eterna no Médio Oriente, será? So today is a historic day for peace, and Prime Minister Netanyahu and I have just concluded an important meeting on many vital Donald Trump prometeu ontem em Washington a paz eterna para o Médio Oriente. Com Benjamin Netanyahu a seu lado, o Presidente dos Estados Unidos da América apresentou algumas das 20 medidas que farão parte de um plano de paz que pretende terminar com a guerra na faixa de Gaza. Esta proposta prevê a libertação de todos os reféns israelitas, vivos ou mortos, e a libertação de 1.700 habitantes de Gaza, presos após os ataques do 7 de outubro de 2023 e 250 prisioneiros condenados à prisão perpétua. Sobre o futuro do território, Donald Trump afirmou que irá ser criado um Conselho de Paz que será responsável pela sua governação. Esse Conselho, que não tem mandato internacional, será presidido pelo próprio Presidente dos Estados Unidos e dele fará parte Tony Blair, ex-primeiro-ministro do Reino Unido e figura controversa na região desde a invasão do Iraque, com base em provas forjadas. Mas não é conhecida ainda uma reação do Hamas, pelo que o sucesso do plano não está garantido. E em Israel, os dois ministros mais radicais do atual governo manifestaram já as suas divergências e críticas pelo pedido de desculpas que Netanyahu apresentou ao seu homólogo do Qatar, na sequência do bombardeamento israelita responsáveis do Hamas em Doha, no qual morreu um cidadão daquele país. O governo israelita vai sobreviver a esta proposta dos Estados Unidos? Neste episódio, Pedro Ponte Sousa, professor de Relações Internacionais da Universidade Portucalense e investigador do IPRI, enquadra este plano num contexto de crescente isolamento internacional de Israel. Bem-vindos ao P24, o seu dia começa aqui. Pedro Ponte Sousa, obrigado por ter vindo a este P24 para falarmos sobre a paz eterna no Médio Oriente. Trump prometeu ontem, de facto, uma paz eterna na região. Acha, olhando para este plano, e pelo que se conhece até agora, que é um plano que pode ser levado a sério ou pode estar logo comprometido de raiz? Bom, acho que ambas as coisas podem ser verdade. Para já, começar por dizer que não me parece que essa paz eterna vai existir em lado nenhum. Não é? Nem na Europa existe essa paz eterna, não é? Lá porque ela é mais longa. Enfim, falamos de 70 anos, mas também não são 70 anos, se falarmos dos Balcãs, se falarmos da Ucrânia. Portanto, enfim, essa paz eterna não me parece que seja possível, atendendo às condições da região, nem perto disso. O plano é para levar a sério na medida em que, relativamente aos esforços que Donald Trump tem encetado e que a administração Trump tem encetado, parece o mais significativo até agora. Mas ao mesmo tempo, e como perguntou a Amílcar muito bem, há aqui muita coisa que está por preencher. É um plano, mas parece ser apenas isso, parece ser apenas um plano. É a estrutura de um plano mais do que um conjunto de metas medíveis, mensuráveis a atingir e que seria importante, pelo menos mais no curto prazo. Porque as únicas duas coisas que parecem mais ou menos evidentes do ponto de vista do tempo neste plano de Trump é as forças de defesa de Israel retirarem do território de Gaza e passarem para a fronteira e a libertação até 72 horas dos reféns em posse do Hamas e dos reféns falecidos, dos corpos dos reféns que tenham falecido entretanto. São os únicos dois elementos que parecem mais mensuráveis no tempo, porque tudo o resto estará dependente disso e tudo o resto está bastante mais em graus de cinzento. Aliás, mesmo do ponto de vista de quem participa nesta negociação ou neste acordo, bom, Trump diz que falou com muita gente, que ligou a muita gente, que muita gente liga a ele, mas que, para lá disso, nós não sabemos, primeiro, qual é o grau de participação, veremos nas próximas horas, nos próximos dias saberemos, qual é o grau de participação dos parceiros dos Estados Unidos na região e ainda qual o grau de participação quer da autoridade palestiniana, quer do Hamas, porque não é evidente a partir desta discussão. Aliás, eu gostava de salientar a última frase da conferência de imprensa, já mesmo no final, aliás, é preciso dizê-lo, já depois de todos os mídias portugueses terem cortado o sinal e terem passado para outros assuntos, Donald Trump pergunta a Benjamin Netanyahu se quer abrir espaço a perguntas, acha que não, mas se quer abrir espaço a perguntas, e Benjamin Netanyahu acaba por dizer não, se calhar é melhor não e tal, mas com uma frase central, lapidar, no fim, quando diz
let's settle the issue first. Ou seja, vamos resolver isto primeiro. Vamos fechar o assunto primeiro. O que dá a indicação clara de que estamos perante a estrutura de um plano, não estamos perante algo concretizado, não estamos ainda perante um plano de paz. Estamos sobre um plano de paz, que é uma coisa bastante diferente. Pode ser o início de alguma coisa, mas certamente não é o fim. Este plano carece, como disseram os dois, do acordo do Hamas, e não há garantias de que isso venha a acontecer, porque também não houve qualquer tipo de informação sobre que contactos é que podem ter existido. Desse ponto de vista, pode ser também, caso não venha a ser aplicado, uma forte pressão sobre o Hamas para continuar a guerra. Sim, bom, nós estávamos à espera de perceber ao certo o que é que estava em causa, nomeadamente relativamente ao Hamas, mas entre muitas outras questões, e Trump foi especialmente vago, aliás, como, enfim, não é provavelmente pouco habitual, mas foi mesmo muito, muito vago relativamente a essa matéria, dizendo que está a ouvir que o Hamas quer fechar o acordo, naquela sua linguagem muito, muito habitual. E depois parece falar no condicional, quando diz: se o Hamas aceitar o acordo, os detidos serão libertados e a guerra será um fim. Mas e o se coloca aqui uma dimensão de incerteza grande. Portanto, parece-nos que está a vender-nos um plano que ainda não é um plano, ou seja, porque está a vender-nos uma proposta que agora está formalizada. E isso pode querer significar uma grande aposta neste projeto, mas ao mesmo tempo também significa que se este projeto falhar, ou seja, que por ter colocado a fasquia muito elevada, se ou daquilo que são os seus parceiros no Médio Oriente, ou daquilo que são os atores na Palestina, se não houver uma adoção significativa destes objetivos, ou um avanço sobre aquilo que são algumas das propostas, nomeadamente Tony Blair para uma espécie de governador daquele território, ou uma coisa mais severa, aliás, aquela que é mais provável, que é a continuação das hostilidades, mais ou menos no estado em que já estão, eventualmente até com uma acentuação da violência, agora com uma luz verde por parte de Donald Trump, se de facto vir que não há apoio ao seu plano de paz. Este plano refere a existência de um órgão de transição, um tal Conselho da Paz, presidido até por Trump e do qual faz parte Tony Blair. Acresce que Tony Blair não é uma figura que deixe grande impressão no Médio Oriente, pelo contrário, é uma figura extremamente controversa. Este órgão parece o regresso a uma espécie de mandato internacional da Liga das Nações, com o seu paternalismo. E não se percebe também até que ponto é que os países árabes são envolvidos, nomeadamente palestinianos envolvidos na sua gestão. O último elemento que o Amilcar menciona é talvez o mais evidente, que é não estão. Aliás, Netanyahu é muito claro nisso. Não há Hamas e não há autoridade palestiniana, aliás, todos identificados como terroristas e, portanto, seria impensável não apenas o Hamas, mas a autoridade palestiniana, que o Estado de Israel e o governo de Netanyahu, que são entidades separadas, mas que correspondem a uma mesma estratégia, vêm procurando, enfim, retirar credibilidade há décadas. Portanto, era impensável que algum desses fosse o representante legítimo, mesmo que transitório, das vontades ou dos anseios do povo palestiniano. A solução, e que é uma solução de facto, enfim, não inédita, mas bastante sui generis, é esta figura de um governo internacional, ainda não claro se apenas para Gaza, se para mais do que Gaza, pelo menos para já parece ser apenas para Gaza. Não se percebe o que é que isso significa relativamente ao papel da autoridade palestiniana, por exemplo, na Cisjordânia. Não se percebe qual é a ligação entre os dois elementos. Mas estamos perante uma proposta que é, de facto, uma espécie de mandato sobre este território. Blair é uma figura muitíssimo controversa. É preciso recordarmos o envolvimento que teve na invasão e ocupação do Iraque, liderada pelos Estados Unidos e baseada em mentiras relativamente a armas de destruição maciça. É designado como um criminoso de guerra por uma parte razoável do mundo. Tem vindo a trabalhar ou a procurar promover a tal ideia do dia seguinte para um plano relativamente a Gaza. Não parece que isso seja propriamente suficiente para que seja reconhecido pelos parceiros locais e regionais como alguém credível
mas a verdade é que os Estados Unidos têm sido pródigos em soluções de paz para o Médio Oriente, que claramente não são imparciais, que claramente decorrem do seu poder e da sua aliança com Israel e que, portanto, são sempre inclinados e nunca neutros ou neutrais ou equidistantes, o que poderia ser um aspecto interessante para o desenvolvimento de um processo de paz que fosse mais duradouro. O que temos é justamente o oposto, de alguém que tem muito poder, que está interessado na posição de Israel e, portanto, que apoia, por vezes, uma moderação do comportamento de Israel, noutras vezes alguma fórmula sui generis, em todos os casos corresponde sempre a uma degradação da autonomia, da autoridade do povo palestiniano decidir do seu próprio destino e sempre num desacreditar das forças políticas e sociais locais, bem como numa grande desautorização de autores regionais. Isso pode servir no momento imediato, mas sobretudo a médio e longo prazo, não produz algo que possa ser duradouro do ponto de vista de uma paz mais sustentável. Pedro, para concluir, Donald Trump falou na conferência de imprensa no acordo tripartido entre os Estados Unidos, Israel e Qatar. É uma forma também de resolver, aparentemente, o bombardeio de Israel no Qatar. Houve até um telefonema do primeiro-ministro de Israel para o seu homólogo do Qatar que gerou alguma reação interna em Israel. O dia seguinte à apresentação desta proposta pode ser um dia seguinte complicado para o governo de Netanyahu em Israel, com a oposição dos seus ministros mais radicais a estas propostas. Eu acho que o presente já o é, não precisamos esperar até o dia seguinte. E isto porque, no mesmo momento em que Netanyahu está a fazer a chamada para o líder do Qatar e a fazer uma espécie de pedido de desculpas, temos Ben Gvir a dizer que é tudo para manter, que toda a estratégia, que todos os objetivos são para manter e, portanto, que não há nenhuma alteração substancial ou que havendo, bom, isso coloca um problema do ponto de vista político ao futuro de Netanyahu, não é? Talvez este seja uma boa demonstração de como a política interna e a política externa são indissociáveis, elas não podem ser separadas uma da outra. O mesmo é verdade para Trump. Se conseguir uma vitória política aqui, isso dar-lhe-á certamente créditos políticos internos. Portanto, usar a política externa para ganhar pontos ou a ligação entre estas duas coisas sempre existiu. É muito provável que, do ponto de vista da política israelita, nós temos aqui dois problemas. Um primeiro que será quão eficaz é o elemento da recuperação dos reféns em 72 horas. E o efeito que isso tem na opinião pública. Exatamente. 72 horas é um prazo curto e, portanto, ou é cumprido ou é adiado. Veremos que respostas é que terá este plano. Mas a partir do momento em que não haja credibilidade, se for o caso, e que não haja credibilidade na libertação em 72 horas, então muito dificilmente Netanyahu terá um aumento do apoio público, que é relativamente baixo. Aliás, como demonstram as imagens de hoje de manhã, enfim, numa praia, dando nota de que Trump deverá ter cuidado com as afirmações de Netanyahu. Para além disso, há toda a questão da formação do governo, da coligação, de Netanyahu, apesar de tudo, procurar equilibrar diferentes elementos, e nomeadamente elementos mais extremistas dentro do seu governo, e precisar deles para a sua sobrevivência política. Portanto, muito dificilmente conseguirá caminhar neste fio, que é um fio muito, muito complexo, e do qual depende para a sua sobrevivência política, para a sobrevivência desta estratégia desastrosa de derrota militar do Hamas, de prossecução de um número absolutamente avassalador de mortos e feridos em Gaza, para daí retirar algum tipo de dividendo, seja militar, seja político, seja de política interna. Tem sido uma estratégia desastrosa para Israel, que aliás tem levado a uma perda total da credibilidade internacional. Netanyahu não vai apenas a correr para Donald Trump porque há um acordo no forno. Vai também porque não tem mais aliados com quem ligar. Aliás, foi justamente isso que vimos na Assembleia Geral das Nações Unidas. Estamos perante um crescente isolamento internacional do Estado de Israel e é, em certa medida, esse crescente isolamento que acaba por pressionar quer Israel a mostrar-se ainda mais disponível do que alguma vez esteve para fazer um acordo, seja ele qual for,
e que acaba por pressionar também Donald Trump a não deixar cair este seu aliado e a procurar dar-lhe um balão de oxigénio. Veremos se esse balão de oxigénio tem a possibilidade de durar ou se vai esvaziar-se em dias. Pedro Ponte Sousa, muito obrigado por ter vindo ao P24 e pela sua análise. Obrigado. E assim uma chama grande, um clarão muito grande, e disse: família melhor, o comboio vai abrandar ali um incêndio. Sentiu-se mesmo um vulcão a arrebentar o tanque de gasóleo, ou o que foi. Ouça o podcast narrativo Alcafaxe, o maior acidente ferroviário de Portugal. Esta é uma série narrativa de 3 episódios que conta a história do maior acidente ferroviário de sempre no país, com testemunhos e acesso a factos inéditos para ouvir em público.pt/podcasts ou nas várias plataformas de streaming. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos amanhã. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.